Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês aqui, né? O João Ferreira de Oliveira aqui, ele compartilhou. Hoje fui o primeiro, ele foi o primeiro a fazer o comentário aqui no canal no YouTube. Sou grato pelos as mensagens de vocês, tanto no YouTube quanto nos grupos de WhatsApp, tá bom? Gratidão. Tem também a mensagem da Eva Valverde, ela compartilhou aqui, né? Que tá voltando do trabalho de ônibus, né, no trajeto, ouvindo a mensagem. Então, que excelente, né? Aproveitar esse tempo para ouvir a mensagem. Seja de manhã, né? Bem cedo ali na madrugada, como o João Ferreira de Oliveira, ou como a Valverde, né? Voltando do trabalho ali. Então, gratidão a todos vocês por fazer parte desse estudo diário. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias capítulo 10, tá bom? No capítulo 9, a gente viu que houve uma batalha entre os lamanitas, vieram atacar ali o povo de Zênifer, né? Eles venceram, mas depois o povo de Zênifer reúne suas forças e vão, né? Com a força do Senhor, consegue expulsar os lamanitas ali da terra deles. Então eles vencem essa batalha. A gente viu no capítulo 9 ontem. E aqui a batalha vai continuar aqui no capítulo 10, então, após ter tido essa batalha, o rei, né, dos lamanitas não fez guerra mais, tá bom? Mas a gente vai observar que vai ter outras guerras aqui. Vamos lá, aqui no versículo 1 em diante diz assim, ó. E aconteceu que novamente começamos a organizar o reino e novamente começamos a habitar aquela terra em paz. E fiz com que se fabricasse armas de guerra de toda espécie, para que assim eu tivesse armas para que meu povo, quando os lamanitas subissem novamente para guerrear meu povo. E coloquei guardas em vários pontos das regiões, para que os lamanitas não voltassem a nos surpreender destruindo-nos, assim protegi o meu povo e meus rebanhos e evitei que caíssem nas mãos de nossos inimigos. Então a gente vê aqui a estratégia de guerra deles, né? Eles tiveram muitas armas de guerra, fabricaram muitas delas e também colocou espia em vários lugares para ficar informado, né, de quando o inimigo ia vir, tá bom? Então eles colocaram várias espias ali para fazer isso. Agora, aqui é interessante, quando eu estava lendo isso aqui, né, que eles fazem tudo isso a fim de guardar a cidade deles. Mas a força principal que eles têm é o próprio Senhor, né? Não é as armas de guerra, nada disso. É o próprio Senhor. Lá em Salmos 127, versículo 1, né, o versículo é um salmo de Salomão, e ele diz assim, ó. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, é o Senhor que é a força de guardar a nossa cidade, tá bom? As pessoas podem morar dentro de condomínio, cercado, arame farpado, cercas elétricas, mas é Deus que nos protege. Tá bom, ele é a nossa maior força. O que a gente vê aqui na história do livro de Mormon é que quando eles vivem os mandamentos, ouvem os mandamentos, Deus livra eles, tá bom? Abranda o coração dos inimigos para que não lhe faça guerra. Então, o segredo está em obedecer e seguir ao Senhor. O Senhor é nossa própria força. Continuando aqui, versículo 3 em diante, diz assim: E aconteceu que habitamos na terra de nossos pais por muitos anos, sim, pelo espaço de 22 anos. E fiz com que os homens cultivassem o solo, plantassem toda a espécie de grão, de fruta de todo tipo. E fiz com que as mulheres fiassem e labutassem, trabalhassem e tecessem toda a espécie de linho fino, sim, tecidos de toda a espécie, para cobrir a nudez. E assim prosperamos na terra, e assim tivemos paz contínua na terra, pelo espaço de 22 anos. Olha, houve um grande período de paz aqui, não somente de paz, mas de prosperidade. Também eles buscavam fazer a vontade do Senhor. Isso fez com que eles tivessem prosperidade. Aqui a gente vê também que um dos segredos para a prosperidade é trabalhar. Quer expulsar a pobreza? É isso, é colocar a mão na massa, começar a trabalhar, isso aí tira a pobreza de nós. Continuando aqui, versículo 6, e aconteceu que que morreu o rei Lamã, e o seu filho começou a reinar em seu lugar. E ele começou a incitar o seu povo a rebelar-se contra o meu. Portanto, começaram a preparar para guerrear e lutar contra o meu povo. Então a gente vê o que na morte, né, do rei dos Lamanitas, o filho assumiu ali, mas o filho já queria fazer guerra com o povo ali de Zênifer, tá bom? Ele vai então começar a falar sobre várias
tradições, inventar mentira para colocar ódio, né, no coração dos lamanitas aqui. Continuando aqui, ó, versículo 7 em diante, mas eu enviei os meus espias em vários lugares da terra de Seom, para descobrir os seus preparativos, a fim de poder proteger-me deles, a fim de que não caísse sobre o meu povo e destruísse-nos. Então aqui ele fala a estratégia que ele usou para descobrir, né, qual que era o plano ali do maligno, os preparativos do inimigo. E nós sabemos as preparações do inimigo contra nós, é só nós prestarmos atenção na conferência geral, ler as escrituras, que a gente vai saber por onde o inimigo vai atacar. E a gente pode se preparar com antecedência, fortalecendo aquele ponto ali, que pode ser uma área de fraqueza, talvez de nossa ou dos nossos filhos. Então é importante a gente sempre buscar a Deus para nos proteger nesse ponto. Versículo 8 em diante diz assim: E aconteceu que eles vieram do norte, ou seja, os lamanitas vieram atacá-lo ali, né, da terra de Sidom. E a sua numeroste hoxas, né, uma numerosa hoste, né, de lamanitas ali estava vindo. Homens armados com arco, com flecha, com espadas, com cimitarra, com pedras, com fundas, e tinha a cabeça rapada, de modo que mostravam desnudas, e estavam cingidos com um cinturão de couro ao redor dos seus lombos. E aconteceu que fiz com que as mulheres e crianças de meu povo se escondessem no deserto. E fiz também com que todos os homens idosos que pudessem pegar em armas, e também todos os jovens que pudessem pegar em arma, a reunir-se para batalhar contra os lamanitas. E coloquei-os na linha fileira, cada homem segundo sua idade. Então a gente vê aqui uma orquestra aqui, né, para ter uma luta aqui, ele organizando por idade, por conhecimento também. Então ele vai fazendo aqui, armando o exército aqui. Versículo 10 em diante: E aconteceu que subimos para batalhar contra os lamanitas. E até eu, apesar de minha avançada idade, fui batalhar contra os lamanitas. E aconteceu que com a força do Senhor subimos para batalhar. E os lamanitas nada sabiam a respeito do Senhor, nem da força do Senhor. Confiavam, portanto, em sua própria força. Contudo, era um povo forte quanto à força dos homens. Aqui, na verdade, o número de lamanitas eles eram superior, e também eles eram fortes quanto às coisas dos homens, né? Eles eram musculosos, fortes ali por causa do trabalho de lavoura, né? Tudo isso. Então, eles eram fortes quanto às coisas do Senhor, fisicamente. Tá bom? Mas eles não conheciam o Senhor e nada sabiam a respeito da força do Senhor. Então é importante nós termos a força do Senhor conosco, porque a força do Senhor é maior e vai nos capacitar a vencer todos os nossos desafios, tá bom? Então com a força do Senhor a gente pode vencer. Se a gente se sente fraco, lembrar de Mateus 11, versículo 28 em diante: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então, ao andar com o Salvador, aqui ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é aquela peça que vai em cima do boi ali, que empaleira dois boi, né? Para puxar o arado com mais força ali, né? Então, quando fala que nós devemos tomar sobre nós o jugo do Senhor, significa andar lado a lado com o Senhor. E mesmo que minha força seja pequena, a força do Senhor é maior. Então eu posso vencer qualquer desafio com o Senhor. Esse é o ensinamento aqui que nós temos, tá bom? Bom, falando aqui sobre a força do Senhor, qual que era a vantagem, então, do povo de Zénifer, né, contra o povo dos lamanitas, que não tinham a força do Senhor, que nada conheciam do Senhor? Eu peguei aqui na Conferência Geral de outubro de 2012, o tema do discurso é Convertidos ao Senhor, do Elder Abegner, que ele faz uma comparação aqui da lâmpada, né, das 10 virgens aqui, que se encontra em Mateus 25, né, do versículo 4 ao 9 ali, vai fazendo a parábola ali das 10 virgens, tá bom? 5 eram prudentes, levaram azeite a mais ali para as suas lâmpadas, e 5 eram tolas, né, e não levaram azeite suficiente ali, o esposo se atrasa ali, na verdade não se atrasa, ele vem à meia-noite, ele vem no horário que tem que vir ali, né? Mas pega elas de surpresa, porque todas tosquenejaram, todas dormindo. E aí,
aqui é mencionado, né, que na escritura, que as 5 que eram tolas pediram azeite para as que tinham. E elas não deram, né? Elas pegaram e falaram, ide no mercado buscar. Então elas foram, mas quando voltou as portas já estavam fechadas. E aqui o Andrea Wegner fala que elas não estão fazendo uma transação comercial, não é que elas não podiam vender, né? Na verdade não dá para vender. Esse azeite aqui é o azeite da conversão, ele compara com o azeite da conversão. Não dá para você passar a sua conversão para outra pessoa, aquela pessoa tem que se converter. Então ele fala que diante as dificuldades da vida, quando nós temos a força do Senhor conosco, o saber das coisas do Senhor, nós vamos estar mais fortes para superar os desafios. Eu gostei muito da frase do Elder Wegner, dizendo assim, ó. Será que, aqui, ó. Será que dá para a conversão pode ser emprestada? Você pode emprestar a sua conversão para outra pessoa? Será que a força espiritual, resultado da obediência constante aos mandamentos, pode ser concedida a outra pessoa? Será que o conhecimento obtido pelo estudo diligente das Escrituras, pela reflexão, pode ser transmitido a alguém que tem carência dele? Será que a paz que o Evangelho proporciona a um santo dos últimos dias fiel pode ser transferida a uma pessoa que enfrenta uma adversidade ou um grande desafio? A resposta a cada uma dessas perguntas é não. Então aqui é interessante, porque conhecer o Senhor e conhecer a força do Senhor vai nos dar vantagem sim, porque vai trazer experiências para nós. E os lamanitas que nada sabiam do Senhor nem da força do Senhor acabaram perdendo essa batalha aqui, tá bom? Aqui do versículo 19, não, aqui do versículo 12 até o versículo 18, vai falando sobre a tradição dos lamanitas. Lembra que o rei, né, que subiu ao trono agora dos lamanitas, ele estava incitando eles contra o povo de Zénifer, que veio da terra de Zaraela, que fez um povo só com nefitas, né? Então podemos dizer que eram nefitas ali também. Então ele incitou o ódio, e aí ele começou a inventar muitas mentiras, e aí essas mentiras viraram tradições entre eles, tá bom? A gente pode falar um pouquinho disso amanhã. Mas aqui, continuando, versículo 19 em diante aqui, diz assim: E agora eu, Zénif, depois de dizer o de meu povo e todas as coisas a respeito dos lamanitas, né? Ou seja, depois dele falar das tradições aqui dos lamanitas, estimulei-os a trabalhar com toda a sua força, confiando no Senhor. Portanto, lutamos com ele corpo a corpo, com todas as forças, confiando no Senhor. Então, aqui, a força do Senhor, confiando no Senhor, eles conseguiram vencer os desafios ali deles, tá bom? Aqui me lembrou uma frase, eu não consegui achar quem escreveu essa frase, na verdade eu procurei, mas fala que o autor é desconhecido, mas diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus, depois batalhe, né, ou trabalhe como se tudo dependesse de você. Então é importante essas duas partes. Veja que o povo de Zénif confiava no Senhor, a força do Senhor, mas também eles prepararam armas de guerra, se prepararam da maneira que eles puderam para enfrentar os seus desafios aqui. Vamos finalizando aqui, versículo 20 ao 22 aqui, ó. E aconteceu que tornamos a expulsá-los de nossa terra e matamos-los numa grande carnificina, tanto que não a contamos. E aconteceu que voltamos para a nossa própria terra, e meu povo começou novamente a cuidar de seus rebanhos e cultivar a terra. E agora eu, estando velho, conferi o reino ao meu filho, portanto, nada mais digo. E que o Senhor abençoe meu povo. Amém, né? Essas são as palavras aqui de Zénifer, né? Vemos que ele era um homem temente a Deus e fez o que pôde ali, né, para ajudar o seu povo. O filho dele que ele vai passar o reino é Noé, tá bom? E Noé, ele não segue os passos do pai dele, ele começa a cometer muitas iniquidades. E aí sim, no reino de Noé, a gente vê então que o povo cai na mão dos lamanitas e cai em cativeiro. Então é muito importante ter uma excelente liderança, né, que teme ao Senhor, que busca a Deus.
tá bom? Então, que nós também possamos ser essa liderança boa dentro do nosso lar, que possamos ser um excelente esposo, um excelente líder, tá bom? E nós possamos ser líderes em nossas famílias também. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.